Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série chamada Descobrindo Seu Lugar no Reino. Se você ainda não assistiu aos episódios anteriores, eu recomendo que faça isso, porque estamos construindo um fundamento bíblico sobre o chamado de Deus para a nossa vida. No primeiro episódio, entendemos o que é chamado. No segundo, aprendemos a diferença entre chamado, dom e ministério. E hoje vamos estudar um dos textos mais importantes do Novo Testamento, Efésios 4. Vamos entender o porquê Jesus estabeleceu os 5 ministérios na igreja, qual é a função de cada um deles e como eles trabalham juntos para edificar o corpo de Cristo. Talvez você descubra hoje porque Deus colocou em seu coração um desejo determinado sobre servir em alguma área específica, sabe? Então, eu quero que você pegue agora a sua Bíblia, prepare o seu caderno para fazer anotações e, acima de tudo, abra seu coração para aquilo que o Espírito Santo deseja ensinar. E vamos juntos descobrir o nosso lugar no reino. Agora, entre nós aqui, uma perguntinha que não quer, calar. Você já perguntou por que algumas pessoas têm facilidade para cuidar de vidas, outras para ensinar palavra e outras para ganhar almas e para liderar? Será que isso é apenas personalidade ou faz parte do chamado que Cristo deu à sua igreja? E é isso que vamos descobrir hoje, amém? Então, fique ligado porque essa lição de hoje está top. Abra agora a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versículo 11 em diante, que diz: E ele mesmo deu alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguimos a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo com a sua edificação em amor. Então esse texto, faz a gente entender muita coisa, porque nas últimas mensagens nós aprendemos que chamado ele é o convite de Deus, e dom é a capacitação do Espírito Santo, e ministério é a função que exercemos no corpo de Cristo. E hoje responderemos outra pergunta: por que Jesus estabeleceu 5 ministérios? Será que foi para criar posições? Ou será que foi para criar títulos? Ou existe um propósito muito maior? E a resposta está no que lemos em Efésios 4. Jesus não deixou os 5 ministérios para criar uma hierarquia. Entenda que ele deixou 5 ministérios para que a igreja crescesse mais saudável. Assim como o corpo possui vários órgãos, nós precisamos entender que esses órgãos têm funções diferentes. E a igreja também possui ministérios diferentes, mas todos trabalham para o mesmo objetivo, que é glorificar a Cristo. Então, qual é o propósito dos 5 ministérios? Efésios 4:12, diz que é o quê? Para aperfeiçoar. Então, é para aperfeiçoar os santos, capacitar os santos para a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo. E uma verdade muito importante é que o pastor não foi chamado para fazer tudo. O evangelista não foi chamado para fazer tudo. O profeta também não foi chamado para fazer tudo. Então, cada ministério prepara a igreja para que todos sirvam. E o sucesso de um ministério não é medido pelo tamanho da plataforma, mas pela quantidade de discípulos que ele forma. Então, a gente começa falando do ministério apostólico, que significa o quê? Ele é o que expande, o apóstolo é o enviado, ele que vai abrir caminhos, ele vai estabelecer fundamentos, ele levanta líderes, organiza ministérios, possui visão do reino. Exemplos bíblicos tem de Paulo, Pedro, Barnabé. E qual é a característica desses apóstolos? É a visão de estratégia, espírito pioneiro, liderança, organização, formação de líderes, serviços, que normalmente possuem afinidade, entendeu? Então, para quê? Para plantar a igreja, para missões, liderança ministerial, supervisionar igrejas, formar líderes, implantar projetos e governos espirituais. Então, é muito importante, o ministério apostólico. Tá, mas pastor, como identificar alguém com inclinação apostólica?
né? Porque é a pessoa que sempre... Mas há um diferencial. Porque quem tem essa chamada, quem tem o ministério apostólico, né, ele sempre vai fazer uma pergunta: como podemos crescer? Como podemos alcançar mais pessoas? Como podemos organizar melhor? Né? Ele vai pensar o quê? No reino de uma forma ampla, entendeu? Então o ministério apostólico, ele pensa de uma forma muito ampla. Já o ministério profético, né, é aquele que traz direção, né, aquele que recebe de Deus. Porque o profeta, ele comunica a vontade de Deus. Seu compromisso não é agradar pessoas, é permanecer fiel à voz de Deus. Né? A gente tem tantos exemplos, a gente pode dizer que o exemplo de Elias, de Eliseu, Isaías, Jeremias, João Batista, entendeu? E quais são as características desse ministério? Quem tem esse ministério profético, entendeu? Ele tem uma característica de uma vida intensa de oração, sensibilidade espiritual, tem muito discernimento, amor por santidade, coragem para confrontar, né? E quem tem, né, o ministério profético, ele está muito ligado a alguns serviços, né? Muita afinidade na área da intercessão, torre de oração, batalha espiritual, discernimento espiritual, ministério profético, chamados ao arrependimento, entendeu? Só que eu quero trazer uma observação para você, que nem todo intercessor é profeta, tá? Mas muitos profetas desenvolvem forte vida de intercessão, porque a intercessão costuma ser um ambiente onde a sensibilidade espiritual amadurece. Então nós precisamos entender isso. Agora, o ministério evangelístico, né, é o que está ligado, a palavra-chave dele é almas, entendeu? Porque quando o evangelista, ele vai sempre olhar para uma multidão, ele não vê números, ele vê pessoas que precisam de Jesus, né? Se a gente abrir em Atos 8, a gente vai ter o exemplo de Filipe, né? E esse que tem o ministério evangelista tem algumas características: é ousado, ele tem amor pelos perdidos, facilidade para compartilhar o evangelho, ele tem alegria em ganhar vidas, entendeu? Serviços com afinidade, sabe que ele tem muito evangelismo de rua, missões, sabe, presídios, né? Então, é casa de recuperações, cruzadas evangelísticas, né? Então ele está ligado ao quê? A vidas, ao externo, afora, né? Então, são pessoas que fazem amizades fáceis, entendeu? Então, às vezes, você tem uma característica de ministério evangelístico, só que você está focado em outra, entendeu? Então, sempre ele está falando de Jesus, ele está sempre convidando pessoas para os cultos, tem prazer em ver alguém aceitar a Cristo, entendeu? Então o ministério evangelístico, ele não fica somente preso em quatro paredes, entendeu? O ministério evangelístico, ele está ligado a trazer vidas, a buscar vidas lá fora. Enquanto o ministério pastoral, né, ele significa o cuidado, né? Ele ama pessoas, ele acompanha, protege, alimenta, ele restaura essas vidas, entendeu? O maior exemplo de pastor é o próprio Jesus, o bom pastor. E qual é a característica de quem tem um ministério pastoral, né? Primeiro, ele tem misericórdia, paciência, amor pelas pessoas, ele escuta, ele acompanha, entendeu? E qual área que o ministério pastoral, quem tem esse ministério pastoral, isso não significa que ele é pastor. Hoje as maiores dúvidas, para eu exercer o ministério pastoral preciso ser pastor? Não. Você pode exercer o ministério pastoral, entendeu? Na sua sala, sabe? Na sua rua, entendeu? Porque além da tua célula, do discipulado, pequenos grupos, entendeu? Em aconselhamento, visitação, entendeu? Ministério de família, casais, acompanhamento de novos convertidos, tudo isso faz parte de um ministério pastoral, entendeu? Então é aí que nós precisamos acordar, nós precisamos entender aonde nós estamos inseridos nos 5 ministérios, entendeu? Aonde estamos inseridos, sabe, nesses pilares importantíssimos de uma igreja, tá? Então aí a gente vê, mas como eu identifico isso? Entendeu? Então, para eu identificar, eu preciso entender, né,
que aquela pessoa que percebe quando alguém falta no culto, epa, caramba, a pessoa não veio, né? O Claudinho não veio, então fica, né, com essa questão, tem a inclinação para o ministério pastoral, entendeu? Então o que o ministério pastoral, ele vai se preocupar, vai ligar, vai visitar, vai orar por essa pessoa, vai se preocupar com essa pessoa, e talvez você tenha dentro de você um desses pilares. Só que às vezes a gente só está focado em tantas coisas, porque no ministério pastoral a gente gosta disso, a gente quer abraçar, a gente quer cuidar, a gente quer auxiliar naquilo que for preciso, entendeu? Então, por isso a importância dos 5 ministérios, porque cada um vai aperfeiçoar, sabe? Cada um vai trazer um benefício para a Igreja de Cristo. Então, por isso, hoje você precisa olhar para dentro de você, porque talvez isso já está apontando para aquilo que você já exerce antes mesmo, entendeu? De vir um reconhecimento, entendeu? Nas lições anteriores a gente falou isso. Quantos, entendeu, atenderam o chamado, mas antes, sabe, da divisa, antes de receber o óleo, eles já estavam exercendo, entendeu? Então é isso que eu e você precisamos entender para esse tempo, tá bom? Como também a gente pode entender que o ministério, né, de mestre, de doutor, vamos aqui botar assim, de professor, ele tem a característica de ensino. Porque o mestre, ele transforma conhecimento em entendimento. Não é só falar, entendeu? Não é só vir com livros, isso, não. Ele transforma todo aquele conhecimento em entendimento. O mestre tem essa característica, entendeu? De trazer conhecimento, mas também trazer entendimento a essas pessoas. E quantas vezes, talvez, vocês em pequenas conversas, você não é um professor de escola bíblica dominical, você não é, tá, um seminarista, você não é, mas você conversa e consegue trazer entendimento às pessoas. Sabe, as pessoas gostam de procurar você para falar de Jesus, para ouvir você falar de Jesus, para tirar dúvidas, e você é aquela pessoa que tira, entendeu? Essas dúvidas, você traz entendimento. Então, quem tem o ministério mestral, ele ama estudar, ele ama explicar, ama responder perguntas, mesmo que às vezes ele não tenha 100% das perguntas. Sabe? Ele não tenha 100% das respostas, entendeu? Então ele ama formar discípulos, né? O próprio apóstolo Paulo é um exemplo de um mestre, né? Ele ali era um apóstolo, mas ele trouxe as verdades das Escrituras, ele firmou, ele forjou tudo com base nas Escrituras, entendeu? Então, também a gente pode trazer um entendimento de Esdras, entendeu? Que também, da mesma forma, trazia, sabe? Ele fundamentava a palavra, tá? Então, qual é a característica dessa pessoa que tem um ministério mestral, né? Ele tem profundidade bíblica, entendeu? Então, às vezes, ele se encaixaria dentro desse ministério mestral e às vezes está perdido porque está lá no louvor, está perdido porque está na mídia, entendeu? Então, hoje, a maior luta, sabe, a maior batalha e guerra é, de fato, as pessoas se encontrarem naquilo que o próprio Deus projetou, entendeu? Então, se você tem profundidade na palavra, você tem clareza, você ama a palavra, você tem paciência para ensinar, aí está um ministério mestral, né? Aí está um ministério de ensino, entendeu? Ah, pastor, mas ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém reconhece isso. Não é sobre alguém reconhecer o teu ministério, é sobre você exercer, entendeu? É sobre você usar todo o conhecimento que você adquiriu nas Escrituras e começar a falar de Jesus. Começar a ensinar pessoas. Às vezes você vai ensinar em pequenos grupos. Às vezes você vai ensinar começando pela tua casa, entendeu? Então ele tem essa afinidade, né? Na escola bíblica você se encaixa para ser professor,
para formar líderes, cursos, seminários, apostilas, discipulado doutrinário, entendeu? Até mesmo para ensino infantil, entendeu? Às vezes você não vai ser um professor de escola bíblica na área kids, na área infantil, mas você é aquele que vai ajudar, sabe, a trazer as escrituras, entendeu? Da palavra, dos ensinamentos, e formar esses líderes, formar esses professores de escola bíblica dominical na área kids infantil, entendeu? Você é aquele que pode ajudar a formar pessoas a ensinarem para os novos convertidos, entendeu? Então, chegou o tempo de você começar a exercer o teu real ministério, não pela divisa que você vai receber de apóstolo, que você vai receber de pastor, que você vai receber de mestre, de profeta, de evangelista. Não, tá? Então, o mestre, sabe, ele sempre está estudando. Porque é uma questão, mas como eu me identifico se eu sou mestre? Primeiro, você sempre está estudando as escrituras. Você sempre está estudando e sempre você está querendo tirar dúvidas daquilo que você está aprendendo, que você não entendeu um pouco direito, mas você procura outras pessoas e você vai para as escrituras, entendeu? Então, você consegue identificar isso em você. Você é aquele que explica a Bíblia com facilidade. Tem pessoas que não têm facilidade em explicar, sabe? Não são bons em explicar. Mas não é porque ele não tem menos Bíblia, ou não, é porque não é o ministério dele. Entendeu? As pessoas entendem quando essa pessoa está ensinando, entendeu? Porque é o ministério, já está nele, essa característica já está nesse mestre. Então, dentro desses poucos minutos que a gente está falando, sabe, sobre os 5 ministérios, é importante nos dias de hoje, é importante nesse tempo, é importante, sabe, né, na atualidade a gente falar sobre os 5 ministérios, sobre a gente colocar os pilares dos 5 ministérios. Foi bem claro, versículo 12, dizendo que é para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Entendeu? Olha só um exemplo. Imagine uma casa, né? Uma casa que não tem nada. O apóstolo, esse é um exemplo básico. O apóstolo é esse que vai construir. Entendeu? O profeta, ele mantém a casa alinhada com a vontade de Deus. Viu só? O apóstolo, ele construiu a casa, o profeta está mantendo aquela casa alinhada com a vontade de Deus. O evangelista, ele está trazendo novas pessoas para dentro dessa casa, entendeu? E o pastor, ele está cuidando dos moradores da casa. Ele está preocupado, ele está abraçando, ele está trazendo ali o amor, o cuidado para dentro daquela casa. O mestre, ele está ensinando todos a viverem o quê? Corretamente. Mas viver corretamente com que base, com que princípio? Palavra, escritura, entendeu? Então aqui é um exemplo bem simples, entendeu? Para a gente trazer um exemplo dos 5 ministérios dentro de uma casa, entendeu? Então, se retirar um deles, a casa vai sofrer. Se retirar o pastor, essa casa não vai ter cuidado, não vai ter zelo, sabe? Se retirar o mestre, não vai ter ensinamentos e princípios, entendeu? Se não tiver o apostolado, essa casa vai cair, entendeu? Então, se retirar um desses, a casa vai sofrer. E assim é a Igreja de Cristo, entendeu? Não estamos falando sobre uma divisa, então tem o apóstolo, tal. A gente está falando de ministério. Existem pastores que têm o ministério apostólico, o apostolado, entendeu? E ele vai ser um plantador de igreja. Ele vai ser aquele que não vai ter só uma igreja, ele vai se preocupar com o reino, ele vai se preocupar com as nações, ele vai se preocupar, sabe, com o externo, não simplesmente com um grupo específico, com o próprio grupo específico de igreja, entendeu? Então ele está preocupado com o reino, com aquilo que é do Senhor, entendeu? Então hoje a gente precisa refletir.
entendeu? E eu pergunto para você, quando você serve, onde o seu coração mais se alegra? Ah, pastor, quando eu estou servindo no evangelismo, quando eu estou indo, quando eu estou indo entregar sopão, pastor, na célula, quando tem lá, eu vejo a pessoa, talvez você já está aí com essa característica no ministério evangelístico. Pastor, como eu amo cuidar de pessoas. Eu gosto de ligar, eu gosto de mandar uma mensagem, de perguntar se tudo bem, se a pessoa não estiver bem. Eu gosto de ir lá orar. Olha só, ministério pastoral. Então você está exercendo um ministério até mesmo antes de ser um pastor, entendeu? E se a sua alegria está em abrir caminhos, levantar líderes, pode haver uma inclinação apostólica, entendeu? E é aí que nós precisamos, entendeu? Agora, se está em orar, se está em interceder, se está em discernir a voz de Deus, pode haver uma inclinação profética, tá? Uma inclinação profética. Deixa eu dizer uma coisa. Aquele que tem inclinação profética, ele confronta pecado. Então, às vezes, tem o pastor, mas o profeta está ali, alinhando, às vezes, até juntamente com o pastor. Olha, a gente precisa ver isso daqui. Sabe? Temos algumas questões que a gente precisa trazer os princípios. E o profeta está ali, está confrontando o pecado, não pode haver isso no altar, entendeu? Mas talvez está em ganhar almas, né? Então você pode haver uma inclinação evangelística, entendeu? Então a questão eu não estou aqui, sabe? Nós não estamos aqui nessas séries para descobrir de fato e só falar por falar. Não. Estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te orientar, sabe? A você não esperar reconhecimento do homem para você de fato, sabe? Começar a exercer aquilo que Deus está gerando aí no teu coração. E às vezes, querido, deixa eu te dizer uma coisa, tá queimando, sabe? O seu coração tá queimando por vidas, sabe? Às vezes o seu coração tá queimando por cuidar de pessoas. Então, como pode estar inclinando para ensinar, para explicar a palavra, sabe? E aí vem o ministério de mestre. Então, se você tem conhecimento, se você tem palavra, se você é uma pessoa, sabe, que tem temor e reverência à palavra, em nome de Jesus, libere sobre as pessoas, ensine sobre as pessoas. Tem muita gente, deixa eu lhe dizer uma coisa, tem muita gente no Instagram, tem muita gente no YouTube aí, sabe, como falso mestre, como falso professor, ensinando heresias, e você aí parado, não exercendo aquilo que o Senhor está te chamando nesse tempo. Então, quando você se cala, se levanta dois para trazer heresias e ensinamentos errados, tá? Então, essas inclinações não substituem a confirmação do Espírito Santo, dos frutos, do caráter, sabe, da igreja. Porém, nós precisamos nesse tempo fundamentar esses pilares. Ei, você pastor que está assistindo essa série, comece a olhar mais para a sua igreja, comece a trazer esses pilares nesse tempo. Nós vivemos aí uma era aí que foram destruindo. Eu sei que hoje tem se levantado tantos falsos apostólicos, sabe? Trazendo questões mas eu não quero falar entre falso e verdadeiro, mas eu quero falar sobre o que as Escrituras estão trazendo. Nós precisamos aperfeiçoar os santos, nós precisamos edificar, nós precisamos preparar, equipar, e os 5 ministérios precisam estar alinhados nesse tempo, tá? Os 5 ministérios não são para formar uma plateia, são para equipar toda uma igreja. Estamos falando de igreja, não estamos falando de seguidores, não estamos falando de plateias, não, estamos falando da igreja do Senhor. Porque o ministério não pertence apenas a quem está no púlpito. Todo discípulo foi chamado para servir. Amém, queridos? Então, chegou o tempo. Em nome de Jesus, você vai edificar, você vai alinhar, sabe? Você vai trazer totalmente o aperfeiçoamento. Você pastor aí da sua igreja,
Em nome de Jesus, para que haja crescimento sim, mas que haja uma totalidade de pessoas que sejam enviadas para servir. Se a gente analisar dentro do ministério profético, tem pessoas que já estão no ministério profético. Por exemplo, o ministério de louvor é ministério profético. Eles estão alinhados com o céu, eles estão ligando aquilo que está aqui na terra com os céus. Ele, ministério profético. Talvez, e existe uma outra questão, que talvez Deus nunca vai te chamar para uma plataforma. E se Deus te chamar para o bastidor, se Deus te chamar, sabe, para onde não tem câmera, para onde não tem altar, não tem púlpito, Deus está me chamando, te chamando para cumprir uma missão. Amém? Sabe por quê, querido? Porque no corpo de Cristo não existem ministérios mais importantes. O ministério apostólico é mais importante do que o evangelístico. Não é sobre isso. Existem funções diferentes. Lógico que existe. A mão, ela não é melhor do que o pé. O pé não é melhor do que a cabeça. Cada um tem uma função importante. Então eu quero que nessa série hoje, nessa lição de hoje, todos nós venhamos acordar, todos nós venhamos olhar para dentro de nós venhamos ver o que está queimando, o que está ardendo, porque isso vai apontar para o teu real ministério. Amém? Então que o Senhor te abençoe, que o Senhor ele traga discernimento espiritual, entendimento sobre essa série de hoje, né, de uma forma tão simples, de uma forma tão livre assim, para que você entenda com mais clareza, entendeu? E que você possa, querido, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, exercer o teu ministério, sem estar em cima de uma plataforma, sem ter uma multidão de seguidores, entendeu? Mas aonde o Senhor te chamar, você vai cumprir o teu chamado. Amém? Então quero te convidar aí, você que está seguindo já a gente, ou você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, curta aí, comente, sabe, compartilhe. Vai lá no sininho, aperta o sininho lá, começa a seguir a gente, compartilha, sabe, esses vídeos. Eu tenho certeza que está edificando pessoas, está edificando vidas. Amém? Então, que em nome de Jesus, até semana que vem, eu tenho certeza que o Senhor tem falado com você até essa série, e eu tenho certeza que as próximas o Senhor vai falar muito mais com você. Amém? Então que Deus te abençoe e que você exerça teu chamado e cumpra também o teu ministério. Amém? Graça e paz, Deus abençoe.